Boa tarde. Já cá estamos. Com o meu sonzinho. Boa tarde, boa tarde. Esperar aqui que entre o pessoal para começarmos a live. Bem-vindos a mais um direto com o Dr. Marcos Fernandes. Muito boa tarde a todos. Obrigada a quem está a chegar. Vamos só esperar um bocadinho. Conseguimos entrar mais rápido do que a última vez. Já convidei o Dr. Marcos. Alô, alô. Eu já aceitei aqui e já pus transmitir em direto. Mas nunca é fácil. Olá, boa tarde. Estamos só aqui à espera que o Dr. Marcos entre. Cá. Conseguimos que o doutor entre. Boa tarde, boa tarde. Estou a fazer aqui transmitir em. Aham. Opa! Agora sim. E consegue ver? Não, eu consigo ver. Da outra vez não conseguia. Outra vez dessa não, né? vez Foi às escuras. Agora sim. Boa. Boa tarde. Só esperar que chegue aqui mais gente. Espero que esteja tudo bem desde há pouco. Sim, aqui está tudo bem. Espero que Portugal também esteja tudo bem. Está tudo ótimo. Tudo ótimo, obrigada. Estou aqui a esperar que o pessoal entre, que eu sou muito pontual. Então, muito pronto bem. para mais um direto, para falar mais um bocadinho para Portugal sobre... Pronto para falar mais um bocado de um assunto super interessante, que é medicina germânica. É importante, não é? Muito, cada vez mais. Pois. Penso mesmo, não sabendo muito sobre o assunto, mas tenho essa opinião, que é cada vez mais importante, sim. Vou esperar aqui mais um bocadinho, a ver se entra aqui mais um bocadinho de gente, senão também começamos, porque isto fica gravado, portanto, vamos publicar depois. A Belinha está boa? A Belinha tá aqui do lado. Belinha, vem cá. Está sempre, não é? Oh, é igual à minha Chica. Ah, é? Belinha, live lá em Portugal. Live internacional. Eu depois mostro a minha Chica, que não está aqui, mas há de aparecer. Então, queria se entrava mais gente, mas está tudo atrasado. Não sei se dá para avisar que já cá estamos ou não. Acho que não. Bem, a malta devia chegar, não é? Então, queria pedir mais uma vez, para quem está aqui, que o Dr. Marcos falasse um bocadinho sobre o seu caminho, sobre o seu trajeto. Perfeito. Bom, Sônia, grato pelo convite para falar na tua página, né? A minha formação é medicina veterinária. Eu formei em 92 como veterinário, né? Alguns anos depois eu fiz especialização em homeopatia
E 10 anos depois eu fiz formação em psicanálise. Eu fiz formação em psicanálise porque eu queria entender melhor o tutor do animal, né? Porque eu comecei a perceber que havia uma conexão diferente entre o animal e seu dono, uma relação muito próxima, né? E eu queria entender isso. Aí fiz formação em psicanálise e depois fiz formação em constelação familiar e medicina germânica, que são duas ferramentas que eu utilizo para tratar meus pacientes. Esse foi meu caminho. Podemos começar por aí. Que ferramentas é que utiliza para os seus pacientes, animais e humanos? Para Eu conhecer utilizo. um bocadinho as terapias que facilita. Perfeito. Eu utilizo a constelação familiar de Bert Hellinger, baseada nas 3 leis do amor, para tratar as pessoas. E eu levei as 3 leis do amor de Bert Hellinger para tratamento dos animais, considerando que as famílias hoje são chamadas de famílias multiespécies, aquelas famílias formadas por indivíduos de espécies diferentes, onde o animal assume um outro status na família, né? Ele não é mais um cachorro que fica no quintal ou um gato que fica na rua, né? Ele é um filho desse sistema familiar. E, além da constelação, a medicina germânica, que é uma técnica desenvolvida por um alemão chamado Dr. Hammer, que entende as doenças do ponto de vista mental, emocional, né? Toda doença, todo sintoma que eu tenho pode ser olhado emocionalmente, né? Então, eu passei a entender os Dr. Hammer também nos animais. As doenças que os animais têm, emocionalmente também têm explicações, né? Especialmente quando elas estão conectadas ao dono do animal, ao tutor do animal. Ok. E mesmo as suas emoções, mesmo a emoção do animal pode causar uma doença física? Pode. As Entendeu isso? emoções. Isso, eu entendi dessa forma, que as doenças dos animais, elas são potencializadas, dinamizadas pelas nossas emoções, pelo nosso estado mental, né? Nós influenciamos diretamente na saúde ou na doença do animal. Essa é a grande questão. E, e pode explicar brevemente qual é a diferença entre a medicina germânica e a medicina convencional? Sim, a medicina germânica, ela se baseia nas emoções exclusivamente. Já a medicina tradicional, ela trata somente o sintoma ou a doença que a pessoa ou o animal está apresentando, né? Sem preocupação com a origem emocional da doença, né? A medicina tradicional palia, medica, suprime sintomas. Pois, Somente isso. exato. É muito importante esclarecer isso, não é? Porque as pessoas pensam que ao passar um sintoma que a doença está curada, mas não, né? Está só a ocultar o sintoma, passou, mas a origem continua lá, não é? E pode provocar outros sintomas que as pessoas associam a outra coisa, mas provavelmente a origem é a mesma, não é? Exatamente. Exatamente. A gente tenta entender lá no fundo qual é a real causa da doença, né, Sônia? Uhum. Isso é que é importante, né? Ficar tratando o sintoma não vai levar a uma cura, né? A uma consciência, né? Porque a doença nada mais é do que um convite a nos olharmos e verificarmos aonde nós negligenciamos, não olhamos em nós mesmos, né? As questões. Claro. Porque está tudo ligado em nós, não é? Nós falamos muito que estamos todos ligados energeticamente e que o mundo está todo ligado e hoje em dia cada vez mais com a tecnologia, mas internamente nós também estamos todos ligados, não é? Se um órgão grita, há de ter uma razão para isso, não é? E temos que tomar Exatamente. atenção nessa razão. Exatamente. A medicina tradicional, ela fragmenta o indivíduo em órgãos ou sistemas. Só que eu não sou um rim, um fígado, um pâncreas, um estômago. Eu sou tudo isso e mais a minha condição mental, emocional, espiritual, sentimental, né? É uma terapêutica holística, ver o paciente como um todo, integral,
na sua integralidade e não fragmentado, né? O que faz a medicina tradicional. Exato. Pronto, que foi isso que sempre fizemos até ao aparecimento da medicina convencional, não é? Antigamente sempre fomos vistos como um todo, não é? Depois com a medicina convencional, com as farmacêuticas a crescer, é que isso aconteceu, não é? A fragmentação do ser humano. E hoje não mais nos importamos com a integralidade do ser, mas aonde esse ser está inserido dentro da família, né? Porque muitas das nossas questões não são nossas, são honrarias que nós temos a ancestrais que viveram antes de nós e nos conectamos com eles, né? Então, hoje eu entendo que não adianta mais tratar do indivíduo, há que se tratar do sistema familiar como um todo, né? Porque o indivíduo, ele muitas vezes não é o responsável por estar apresentando aquela situação. Uhum. E diga-me uma coisa, e o que é que o motivou a expandir a medicina germânica para um contexto multiespécie? Pois é, a minha formação foi medicina germânica humana, né? Mas veterinário que sou, e eu em busca de um entendimento dessa conexão animal e homem, eu levei as 5 leis biológicas do Dr. Hammer para os animais, né? Considerando o que o Dr. Hammer não considerou, que os conflitos que nós temos pode desencadear doenças neles. O que o Dr. Hammer disse, ele disse o seguinte, olha, o conflito que o ser humano tem vai desenvolver doença dele. Ok. Ele também disse, o conflito que o animal mamífero tiver vai desenvolver doença nele. Ok. Aí eu peguei tudo isso e disse, Dr. Hammer, não só, mas os conflitos dos homens passam para os animais também, porque os animais não estão no lugar deles, especialmente. Estão no lugar de filhos, né? E isso foi, assim, uma novidade, né? Por isso eu criei a medicina germânica multiespécie, né? Considerando que as doenças são somatizações de conflitos humanos. E podes explicar, assim, genericamente, quais é que são os princípios fundamentais da medicina germânica? Sim, posso. O primeiro é um conflito que a gente tem de forma inesperada, dramática e vivido em silêncio. É a primeira lei do Dr. Hammer, né? Então, tudo que eu vivo de forma inesperada, dramática e em silêncio me adoece. Isso é importante. Isso é muito importante. Muito importante. Então, a grande dica dele é, se você viveu alguma coisa inesperada, dramática, por exemplo, ele teve um câncer no testículo depois que o filho morreu. Por quê? Foi uma coisa inesperada, ele não esperava, foi dramático, porque envolve a vida do filho, né? A perda de um filho para um pai, né? Dramático. E, ao mesmo tempo, ele se calou, ele ficou quieto. Adoeceu, fez um câncer no testículo, né? Assim nasceu a medicina germânica. As outras leis, elas se relacionam com o caminhar da doença no indivíduo, né? Algumas delas estão relacionadas com a cura. Todo sintoma que eu tenho é cura. Isso é que é uma coisa importante. Quando a pessoa fala assim, nossa, ele está com uma pneumonia. Então, ele está se curando de um transtorno de abandono que ele teve. Alguém poderia falar assim, nossa, mas a pneumonia é perigosa, mata. É verdade. Se a pessoa não olhar para a questão que ela está apresentando, ela pode morrer mesmo, né? E essa é a chamada segunda lei do Dr. Hammer. As outras leis estão ligadas a micro-organismos que temos no nosso corpo e que resolvem as questões, né? Então a gente acha que os micro-organismos são ruins no corpo. Não, eles são necessários para que eles possam resolver as questões psíquicas que são somatizadas no corpo, né? E a última lei está relacionada com o salto quântico. O que essa doença quis me dizer, né? Por que eu fiz uma pneumonia? Porque eu estou me sentindo abandonado. E por que eu estou me sentindo abandonado, né? E aí eu vou para
um autoquestionamento, uma autoanálise, né? E para cura ele recomendava a escrita, né? Pegar uma folha de papel e escrever. Eu me sinto abandonado porque quando criança minha mãe me abandonou. Tá, 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 tá. Então ele relaciona a cura, né, com a escrita, né? sim. E realmente isso acontece, né? Eu também já cheguei a tratar casos assim, e a escrita é fantástica, é mesmo fenomenal. Tanto é verdade que ele fala que quando as meninas no passado, especialmente, tinham diários, elas eram mais saudáveis. Verdade, sim. Por quê? Ele falava assim, né? Então imagina, a menina vai no cinema com o namorado, né, adolescente, né? E aí ela tem uma decepção com ele. Ela chegava em casa, ela escrevia, né? Fui no cinema com o João e o João falou isso, me senti agredida. Pronto, ela está exonerando, está pondo para fora. Exatamente. Hoje não tem mais diário. Nós vivemos os nossos conflitos muitas vezes calados. A Verdade. doença está aí. Para isso estamos cada vez mais doentes. Nunca tinha visto as coisas assim, realmente faz muito sentido. Faz muito, muito Ele, sentido. ele dizia que até o confessionário na Igreja Católica tem uma ação curativa, Foi. porque na época que nós não tínhamos terapias, né, as pessoas elas iam se confessar. E o fato delas chegarem para o padre e falar, padre, fiz uma bobagem. Olha, eu fiz isso, isso, isso. Isso é um processo exonerativo também, né? Verdade. De cura, né? E hoje não tem mais padre, não tem mais confessionário, não tem mais diário, e as pessoas estão nas telas dos smartphones, aonde elas não socializam. E elas não falam das suas questões mais profundas, né? Fica tudo muito na superficialidade, na chamada síndrome do Instagram, que é uma comparação que temos, né, É. com as pessoas. Olha, aquele é mais bonito, aquele, né, tem mais coisas, né? E fica nisso, né? Fica, infelizmente. A olhar para fora, para fora, para fora, quando o importante se passa cá dentro, não é? Exatamente. E podia-nos falar sobre como é que os conflitos emocionais e os choques biológicos influenciam a saúde dos nossos animais? Ah, sim, isso é o mais interessante, né? Toda doença que eu atendo no animal, eu procuro relacionar com algo que a pessoa viveu, né? E a gente sempre acha, né? Não vou dizer que em todos os casos, mas na grande maioria a gente encontra, né? Então, por exemplo, o tutor teve uma raiva muito grande. O cachorro tem uma diarreia comum. Incrível. A criança cresceu com uma raiva terrível de alguém da família. Aí ela desenvolve uma colite, uma inflamação intestinal, fica sensível a alimentos, tem sangramentos, né? E o cachorro com o mesmo quadro, absorvendo toda a raiva que ela acumulou na infância dela, que fez uma colite nesse indivíduo adulto, cujo cachorro dela tem colite também porque absorve a raiva dela. Isso, e isso já lhe aconteceu, encontrar casos assim, pode partilhar alguns casos assim. Posso. Esse caso mesmo, eu estou lembrando de uma tutora que tinha colite, o cachorro vivia tendo quadros de diarreia e o que mais ela tinha era guardado raiva na infância por uma série de coisas negativas, ruins que ela tinha vivido com a família dela, com os irmãos dela, enfim, né? Esse é um caso. Outros casos, por exemplo, eu vou falar de um caso que me recordo agora. Certa vez eu atendi um cachorro com câncer no testículo. E aí eu perguntei para o tutor, né? Por acaso, quantos filhos o senhor tem? Ele falou, eu tenho uma filha, eu moro com a minha filha. Aí eu fui de uma forma delicada perguntando para ele se ele tinha perdido um filho. Ele falou, eu perdi um filho. Meu filho tinha suspeita de um problema intestinal, foi fazer uma colonoscopia e morreu na anestesia. Pronto. É, ele perdeu um filho. O cachorro fez um câncer no testículo.
Ou seja, o que aconteceu com o Dr. Hammer de ter perdido um filho e feito câncer no testículo, no caso da família multiespécie, quem perdeu foi o tutor, e o tutor fez câncer de testículo? Não, mas o cachorro dele fez. Incrível. É impressionante. É. Portanto, os problemas de saúde dos nossos animais podem refletir os nossos conflitos emocionais. Exatamente. Simples assim. Tão Simples simples, assim. Oi? tão simples que até assusta, não é? Você sabe que hoje, Sônia, eu tenho dificuldade de entender por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso? É porque é Porque simples. É é, porque é simples. É tão porque simples, não é? é tão óbvio, é tão simples que assim não precisa ser inteligente, não precisa ter estudo, não precisa ter nada. É o que você falou, o cachorro reflete o conflito do dono. Qual que é a dificuldade? A dificuldade Ah, é né? que vivemos numa sociedade que, né, que, que nos mostra que é tudo tão complicado em favor da própria sociedade, né, que quando aparece algo simples, o ser humano não entende, não é? E às vezes eu falo isso para o cliente, né? Eu falo exatamente o que você falou, né? E a pessoa, nossa, doutor, será? Aí eu falo assim, eu que pergunto, a senhora não entende, será que a senhora ainda não entendeu, né? Incrível. Porque, porque é muito simples, né? É mesmo. Então, diga, diga. Sabe aquela coisa de ter que reinventar a roda? Sim, é quase isso. Pois é. Então, e de que maneira é que a medicina germânica pode ajudar os conflitos nas famílias? Olha, o Dr. Hammer dizia que informar a pessoa que aquela doença que ela tem é por conta de tal conflito seria como dar luz a um cego. Simplesmente você dizer, olha, o teu cachorro se coça porque você viveu uma separação dolorosa, só isso é 50% do caminho da cura, e segundo ele, é como dar luz a uma pessoa deficiente visual, né? Esse é o caminho, a consciência, né? A cura vem de uma consciência. O meu conflito é esse, separação. Tá, eu sei. O que que eu faço com ele agora? E aí começa um processo em que a gente, de aceitação, né? Aceitação não é aceitação do sintoma, mas aceitação do que aconteceu com você, para que você possa ressignificar. Ressignificar é dar um outro olhar ao que me aconteceu. Eu só consigo dar um outro olhar quando eu assumo o que me aconteceu. A minha separação de um divórcio foi dolorosa. Ok, que eu faço com isso? Eu vou olhar esse divórcio com outro olhar agora. E aí eu posso dar um outro sentido para ele. Pronto, a cura ocorre. Alguém pode falar assim: ah, mas isso não vai curar nada, isso é muito simples. Então, eu não vou dizer que eu vou curar. Eu vou dizer que esse é o caminho da cura. Se vai se curar, eu não sei, eu já não controlo isso, né? Eu não tenho controle sobre a cura, ainda mais do outro. O processo é do outro. Foi ele que fez a doença, ele que trate de curar. O que eu dou para ele são ferramentas. Ó, eu tenho essa ferramenta, eu tenho essa. Agora é com você. A doença é sua, não é minha. O que a Exatamente. medicina, o que a gente faz com a medicina é terceirizar a doença. A gente entrega o poder para o médico. E o médico entrega o poder para o remédio. Pronto. Exato. É uma transferência de poder que não vai resolver nada. Porque o remédio vai diminuir sintoma, o médico que receitou não está comprometido com a cura que eu digo é a cura integral, não é a diminuição de sintomatologia desagradável, é cura, né? E o paciente também não está preocupado, porque se ele foi no médico tradicional,
Ele quer só melhorar a dor de cabeça dele, melhorar a dor de estômago. A causa, tanto faz. Eu quero é me sentir bem. Eu falo isso tanto, 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 tanto com tanta gente. Tanto. Ainda tenho Então, esperança então que nos ouçam. tudo bem. Então tome a tua Novalgina, tome a tua dipirona, melhora do teu sintoma e fica bem. Até a próxima crise. Tudo bem. Melhora desse sintoma, mas esse químico vai causar danos noutros órgãos. Depois vem outros sintomas. É porque tudo tem um preço. Exatamente. E não olhar para nós tem um preço muito grande, não é? Tem um preço muito elevado. Olhar para a gente tem um preço. Buscar diminuir sintoma tem um preço. Aí você vê que preço você quer pagar. Exatamente. Tudo tem preço. Exatamente. Exatamente. Mesmo. E existe alguma diferença na forma como os conflitos emocionais são identificados nos humanos e nos animais? Não. Igualmente. Os sintomas são os mesmos, né? Então, tudo que ele fala para o homem, a gente transfere para o animal e é a mesma coisa. Agora vou-lhe perguntar sobre algo que está expandido, acho que a nível mundial nos animais, que são as alergias. Cada vez mais temos animais alérgicos, que antigamente não tínhamos. Pode falar um pouco sobre a visão da medicina germânica sobre as alergias? Posso sim. Quando a alergia é manifestada na pele, o grande conflito é a separação que o tutor viveu, não ressignificou e somatizou no animal. Quando a alergia é no trato respiratório, por exemplo, uma rinite, está ligado a um conflito de medo no território, um conflito de agressão no território, né? E porque os animais eles sentem o predador, eles sentem o perigo pelo medo, aliás, desculpa, pelo olfato. Então, quando a gente tem uma inflamação no nariz, a gente está pressentindo o predador chegando próximo da gente. Vou dar um exemplo. É muito comum o pai chegar em casa muito bravo, no final da tarde, depois do trabalho, e às vezes agredir o filho com palavras ou fisicamente. Essa é uma criança que vai desenvolver rinite. Por quê? Inclusive, ela vai desenvolver os sintomas no final da tarde, quando esse agressor, esse predador, estiver chegando perto. Porque ele vai começar a sentir o cheiro desse indivíduo que vai o agredir. Quando é uma alergia respiratória mais ligada ao pulmão, aos brônquios, a bronquite asmática, a gente está diante de um medo também no território. Pais que brigam, né, muito, a criança desenvolve bronquite porque ela passa a sentir medo na casa dela. Ao invés de proteção dos pais, ela tem medo com as discussões, com os gritos e tudo mais. Então, para cada alergia num determinado órgão, terá um significado pela germânica. Incrível. Pronto, e isso que cada vez mais acontece, não é? Porque lá está, cada vez mais humanizamos os nossos animais, cada vez mais os tratamos como família e eles acabam efetivamente por, pronto, levar com os nossos conflitos. Eles estão mais Realmente, perto da gente, né? E quanto mais perto, maior o link de passagem das emoções para eles, né? Quando eles estão distantes, lá no quintal, tendo uma vida de animal, a conexão com o ser humano, com o seu tutor, ela é menor, né? Então, a humanização é algo desfavorável, que estreita essa ponte e facilita a somatização do conflito humano no animal. mas por um lado eles estão a nos ajudar a olhar mais para nós, não é? Isso, ter um animal nessa condição nos ajuda muito. O problema é para o animal. Claro, 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 claro. Isso é muito Sim, mas se bom para a fizermos o gente. nosso trabalho,
pronto, já não o estamos a prejudicar, não é? Pelo menos não tanto. Para mim é fácil. Quando eu atendo uma pessoa, eu pergunto assim: a senhora tem animal? Tenho. Quais as doenças que ele tem? Ela fala, eu já vou dizendo os conflitos que ela tem. Incrível. Portanto, então é assim o processo de diagnóstico através da abordagem da medicina germânica. Exatamente. Me traga Simples. um animal, eu descubro o que você tem. Incrível, incrível. E que tipo de profissionais podem integrar a medicina germânica nas suas práticas? Quais é que são as competências que são necessárias para... Perfeito. O veterinário e o terapeuta. Uma pessoa normal, uma pessoa sem formação, ela pode fazer formação em medicina germânica, não há nenhum problema. E pode exercê-la, inclusive, da forma multiespécie, porque ela nem tocará no animal, né? Ela apenas, através de uma análise, ela encontrará um caminho onde ela tratará do conflito da pessoa através das 5 leis biológicas, né? O que o indivíduo não pode fazer é pôr a mão no animal, é medicar o animal, né? Claro, Mas isso a germânica não faz, né? Então, todas as pessoas, elas podem ter acesso a esse conhecimento e utilizá-los de forma terapêutica com o seu paciente. é fantástico. Não é necessária nenhuma formação prévia. Ok. A medicina germânica, então, não medica. Não. Ela faz parte das tais medicinas pouco intervencionistas, que é uma moda. É uma moda que veio para ficar. Por exemplo, Graças a Deus. exatamente. Vamos dar um exemplo. O reiki. O reiki é uma técnica. Eu sou reikiano nível 1, é uma técnica que eu não utilizo, não entendo, mas eu consigo utilizá-lo como um exemplo. É uma técnica de cura não intervencionista ou muito pouco intervencionista. A medicina germânica não se medica, não se põe a mão no paciente, pouca intervenção. Constelação familiar, pouca intervenção ou nenhuma intervenção, né? Já aplicar injeção, fazer cirurgia, né? Fazer procedimento, internar, fazer exames, é uma medicina ultra intervencionista. Certíssimo. Isso torna a medicina cara, isso torna a medicina impraticável muitas vezes, dolorosa, né? Então, quanto menos a gente intervir no paciente, melhor. Claro. Porque é ele que tem que fazer a sua cura, é isso que nós temos que perceber, não é? Eu sou mestre de Reiki e também tenho formação em terapia regressiva. E lá está, o paciente é que tem que fazer o seu trabalho, nós só orientamos, não é? Só intervimos de uma forma energética, mas todo o trabalho efetivamente é feito pela pessoa, porque se após a terapia, se a pessoa não fizer nada, não é? Não resulta. Com a medicina germânica também, não é? Se o humano não fizer o seu papel, não é? Se não quiser resolver o seu conflito, não, não resolve nada, não é? Não resolve a doença do animal, nem a da pessoa. Exatamente. A medicina germânica, o Dr. Hammer disse que nós temos que ser nosso próprio médico. Eu não estou dizendo ou diminuindo o trabalho do médico, nem do Claro, claro. veterinário, nem do enfermeiro, nem do fisioterapeuta. Não é isso. Ele tem a sua função. Mas quanto mais autonomia nós tivermos para nos olharmos e nos curarmos, é melhor, porque é a autorresponsabilidade. Né? Eu sou responsável por mim. Eu não vou tomar um medicamento que vai. Eu não vou atribuir poderes às poções, isso é da Idade Média, né? Aos medicamentos, né? Às plantas. Eu não estou dizendo que essas Claro plantas que sim. não tenham cura. Exato. Apenas
eu sou responsável por mim. Eu posso contar um exemplo. Há 2 anos atrás, eu sofri um assalto violento em São Paulo, quando lá morava. Chegando em casa, né, eu ainda, minha mão um pouco sangrando dos vidros do carro que quebrou, etc. Eu peguei uma folha de papel, peguei uma caneta e escrevi: estou indignado, acabei de sofrer uma, uma, uma violência, né? Eu poderia ter morrido. Pus para fora, deu 3 folhas da minha indignação. Cerca de 3 dias depois, meu filho chegou para mim e falou: pai, que engraçado. Você nem falou do assalto mais. Eu falei: nossa, Gabriel, esqueci que tinha sido assaltado. Então veja, eu sofri um conflito inesperado, dramático e sozinho. Eu tinha tudo para adoecer. Peguei um papel e uma caneta e escrevi o conflito que eu tinha acabado de viver. O que aconteceu? Ressignifiquei. Não, nem gripado, nem com amidalite, né? E eu já sofri assaltos outros, violentos também em São Paulo, que, olha, 7 dias sem dormir, depois ficava gripado, ficava mal, né? Ou seja, vivia toda doença, né? Ou seja, eu tenho autonomia e autorresponsabilidade para não adoecer, desde que eu saiba o caminho que eu tenho que seguir. Autonomia. Exatamente. Quando não sabemos o caminho, existem profissionais para orientar. É tão simples assim, não é? E qual é o papel da constelação familiar na ligação com a medicina germânica? Como é que é a Nossa, é um casamento. integração no tratamento? Sônia, é um casamento perfeito. Essas técnicas, elas se conversam completamente. Normalmente eu uso a medicina germânica para dar o diagnóstico do conflito da pessoa e utilizo as frases de cura e as posições nas constelações familiares para tratar esses emaranhamentos que fizeram com que adoecesse ou a pessoa ou o animal. Então, as duas técnicas são impressionantemente harmônicas e complementares. Incrível, muito bom. E quando o animal tem sintomas que o prejudiquem muito, o doutor trabalha com florais, não é? Isso, E com a homeopatia, só para apresentar aqui também. exatamente. Quando o animal está em sofrimento, além da germânica e da sistêmica, eu prescrevo os medicamentos da homeopatia. E também, muitas vezes, da própria alopatia. Se o animal tem uma dor importante, a homeopatia não tem indicação para tratar dores agudas, viscerais. Uhum. Então, utiliza-se um bom analgésico, um bom anti-inflamatório, às vezes um bom antibiótico, né? Tudo em prol do paciente, que é o foco, né, do nosso trabalho, né? Mas pronto, mas lá está, o animal só vai efetivamente se curar se o dono fizer o seu trabalho, para realçar outra vez. Sônia, se o dono não olhar para ele, às vezes as pessoas chegam para mim, elas perguntam assim: doutor, meu cachorro vai ficar bom? Eu digo: acho que não. Ela fala assim: nossa, como eu estou pagando uma consulta cara aqui e o senhor está dizendo que talvez meu animal não fique bom? Eu estou dizendo porque eu estou sentindo que a senhora não vai olhar para a senhora. E se a senhora não fizer isso, todo o trabalho aqui não vai resolver de nada. Eu sou muito honesto com as pessoas, sempre fui assim, né? Às vezes até uma honestidade em que a pessoa se sente agredida, mas é para chamar a atenção dela que o trabalho depende dela. Exatamente. Isso é
muito importante. Eu já fiz várias lives com outros terapeutas e o meu foco tem sido sempre esse, a autorresponsabilização. Nós temos de ser autorresponsáveis. Nós somos responsáveis pelo nosso trabalho, pela nossa cura, pelo nosso bem-estar nosso e também pelo visto dos nossos animais, não é? O que torna isto ainda mais importante, não é? E urgente, porque além de pessoas muito doentes, temos animais muito doentes. Exatamente. Às vezes as pessoas se tocam muito quando o animal delas está sofrendo. Eu nunca vi ninguém ir para terapia por causa de mulher, marido e filho. Mas eu já vi um monte de gente ir para terapia por causa do seu pet doente. Porque o pet acessa ela num ponto, não sei por que razão, a família humana não acessa. A pessoa fica tão tocada, às vezes, convencida de que a doença do pet tem ligação com ela, que ela vai em busca da cura dela. E é isso que torna o nosso trabalho como um terapeuta multiespécie importante. Nós acessamos as pessoas num lugar que um terapeuta normal não acessa. Por motivos que eu desconheço, mas não acessa. Há de saber, há de descobrir. A ligação com os animais é uma ligação muito especial. Eles acessam a locais que nós humanos não conseguimos. Não é? E acho que nem é preciso entender. Quem gosta sente. Não é? É o suficiente. É o suficiente. E quais é que são os maiores desafios que o senhor enfrenta na promoção e na prática da medicina germânica? Eu acho que é nadar contra a corrente da grande matrix, do grande sistema que se forma na nossa sociedade, no nosso planeta. O descrédito das pessoas em algo simples que irá ajudar muito, né? Nas crenças negativas das pessoas em relação a técnicas tão simples como essa. Né? Valorizamos muito o antibiótico de última geração, o hospital, o especialista, mesmo na área veterinária, né? Porque aquele médico veterinário ele tem uma formação. Nossa, isso é incrível. Eu amo os especialistas, mas entendo que se eles não olharem para os donos, as especialidades dele pouco farão pelos bichos. Esses são os desafios. São os desafios de uma sociedade que reflete pouco e está muito no automático. E como é que os colegas o veem? Os colegas que fizeram formação de veterinária consigo, que o acompanharam, como é que o veem atualmente? É uma boa pergunta. A gente devia perguntar para eles. Pronto, como é que acha? Como é que acha que eles o veem? Ou como é que sente? A maioria me veem como uma pessoa muito diferente, fora da caixa, né? Meio atrapalhada, né? Porque fala de coisas que eles não se conectam. No entanto, existe uma minoria cada vez mais crescente de profissionais que se questionam. E aí eles vêm para os meus cursos, né? Cada vez mais eu tenho veterinários nos meus cursos, porque eles falam assim: olha, faz sentido o que você está falando, né? Eu não consigo entender ainda tudo que você diz, mas o que você está falando faz sentido. Eu não estou tendo resultados com os outros tratamentos. Eu quero entender o que você faz de diferente. Então, para a minoria, eu acabo sendo muito útil. E cada vez mais eu tenho percebido os veterinários se despertando. Mas para a grande massa, ainda não acessam, né? Isso não me coloca numa condição de melhor que eles. Isso me coloca numa condição de diferente deles, né? Eu não sou melhor que ninguém, mas eu sou bem diferente deles. Sim, eu
vejo-me totalmente nisso, porque eu sou da área de engenharia, trabalho no município, sou dirigente de um serviço, né? E giro 16 pessoas. E, ao mesmo tempo, portanto, giro projetos e levantamentos topográficos e cartografia e afins. E, ao mesmo tempo, falo com eles todos de terapias, de meditação, de, de reiki, de aromaterapia. E pronto, eles também me veem assim de uma forma um bocado diferente, sou diferente, fora da caixa também. Estranha. Estranha, sim, exato, sempre fui estranha, não faz mal. Eu acho que o mais importante é quem é assim estranho como nós, deixar de ter medo de mostrar, não é? O que eu sempre falo para É meus algo alunos tão bonito. é. O que eu sempre falo para meus alunos é sair do armário. Pois, exato, exato. Porque quando você assume o que você é, e eu me refiro a questões profissionais, eu não tenho medo de críticas. Ao contrário, quando a pessoa fala assim, o Marcos é meio maluco, mas isso é um elogio para mim. Mas de uma forma, ele é diferente. Olha, se falar que eu sou diferente, é como falar assim, nossa, você emagreceu? Eu, já fico, eu fico feliz. Eu falo, puxa vida, ele está me vendo. Ele está me vendo. Porque eu sou assim mesmo. Eu sou diferente. É isso mesmo, é. Eu também sinto isso, né? Porque estou normalmente durante o dia bem vestida, arranjada, em reuniões, com o executivo, com engenheiros, com diretores. E depois, ao mesmo tempo, um dia pego uma data de gente, vou para o jardim, ponho todos descalços, encostados a uma árvore a meditar. Tipo, também pensar assim, esta é bipolar. Estranha, estranha, Sim, estranha. sim, Mas olha, sim. eu fico feliz porque todos esses autores que nós seguimos, Bert Hellinger, Dr. Hammer, Freud, Jung, Leopoldo Schizoldi, esses terapeutas, eles eram assim vistos também. Eles eram muito estranhos. Até hoje, a gente fala de Freud de 100 anos, não entende esse homem ainda. Tamanha genialidade dele, né? Imagina na época o quanto ele era criticado, né? Então as críticas para mim são elogios, elogios. E pode criticar à vontade, que nossa, isso aí me deixa até feliz. Pois, sim, eu também já estou assim, também. Sinto o mesmo. Então me diga uma coisa, quais é que são os planos futuros para expandir a medicina germânica multiespécie? Europa, Portugal. Europa, Europa e através de você, Sônia Cebola, Tá bom. Tá né? bom. Nós estamos com um projeto onde nós vamos levar a medicina germânica e a constelação familiar, bem como as suas expertises todas. Nós vamos criar um evento onde nós vamos unir as técnicas que você tem como especialidade, as minhas, e a gente vai fazer cursos em toda a Europa, em todo o mundo, inclusive. Assim será. Assim será. E vamos começar por um evento aqui em Portugal, na zona de Lisboa, em novembro, num fim de semana, 16 e 17 de novembro. O Dr. Marcos vem pela primeira vez a Portugal. Ok, pessoal? Primeira vez em Portugal. Explicar-nos tudinho sobre constelações familiares multiespécie, medicina germana multiespécie, porque todos amamos os nossos animais, tratamos-los como família e também temos que os tratar em termos emocionais e físicos e afins. E está nas nossas mãos. Não é? Nós somos responsáveis e temos que perceber isso e temos que os ajudar. E o Dr. Marco vai nos explicar tudinho. E além disso, também vai facilitar sessões de terapia, de constelações. Marquem novembro na agenda, que vai ser o primeiro de muitos eventos por aqui. Vamos espalhar medicina germânica e constelações para nós e para os nossos animais. E vai ser muito bacana unir com as suas técnicas, né? E potencializando a medicina germânica e a constelação familiar
através das técnicas que você trabalha, né? Então, isso é a união dessas técnicas só tem um objetivo: ajudar as pessoas e os animais, né? Exatamente, exatamente. Vai ser incrível. Vai. Portanto, estamos a preparar tudo, muito bem preparadinho, para vocês, e vai ser fenomenal. Eu convido, nós convidamos, né, os portugueses que aí estarão em Brasileiros em Lisboa. Portugal, temos muitos brasileiros em Portugal. É verdade. Muitos. Eu convido, faz assim, eu convido os portugueses, você convida os brasileiros. Combinado. E aí nós vamos fazer, vai ser um show, vai ser muito bacana. Inclusive, quem não puder ir presencialmente, a gente vai estar disponibilizando numa live, num encontro online também, né? Tirando a parte prática, a parte teórica vai ser compartilhado com quem estiver online. Exatamente, porque vamos ter também parte prática durante o evento, muito importante, ok? Portanto, vão ter a possibilidade de participar, que é fenomenal. Okay? Mas essa parte não ficará gravada nem será transmitida online, porque é algo privado. E que mensagem gostaria de deixar aqui para as pessoas que estão com vontade ou curiosas a explorar a medicina germânica? Seja para si mesmas ou para os seus animais? Olha, eu sempre digo uma coisa, que se você não quiser saber o que está acontecendo com você, se você não quiser entender seus conflitos, se você não quiser se curar das suas questões, não venha para o nosso evento. Pronto. Porque é simples. O evento nosso, os nossos cursos, e eu tenho certeza que você trabalha nesse nível também, é uma forma resolutiva, é uma forma de olhar. A gente tem que chamar o adulto nessa hora, deixar a criança de lado e dizer o seguinte: escuta, querido, você quer? Porque se você quiser, tem umas ferramentas legais aqui, eu posso te ensinar. Agora, se você não quiser, tá tudo bem também. Vai chegar um momento que isso vai gritar mais dentro de você. Então a mensagem que eu digo é: se você está afim mesmo de entender o que acontece com você, venha para o nosso encontro, né? Participe, me segue nas redes sociais, segue a Sônia, porque nós estamos a partir de agora trabalhando juntos em prol das pessoas que querem uma transformação, né? Aí sim, isso é com a gente, né? Ficar paliando, muito mimimi, muita conversa, não é o nosso caminho. Não, estamos em sintonia, não nos encontramos por acaso, não é? Não, com Porque certeza. mimimis também já não é comigo, acabou. Não, não há cá mimimis. Aqui no Brasil nós falamos mimimi, né? Aqui também. Mas também. Também. Aqui também. E eu uso muito. E eu uso muito isso, porque eu já não tenho paciência para mimimis. Não, não há. É muito mimimi. Exato. Também era importante partilhar que o doutor dá consultas online, certo? Pronto, quem Sim. quiser, já agora, pode partilhar um bocadinho que consultas dá. Eu depois já partilho o seu site aqui, para quem quiser aceder, mas pode só apresentar assim um bocadito das consultas que dá online, para quem estiver cá Posso em assim. Portugal. Hoje, quase que exclusivamente, eu trabalho de forma online. Né? É uma ferramenta muito interessante, porque a gente tem tem pacientes, né, em várias partes do país, até do mundo, né? E aí a pessoa me traz o seu problema consigo ou com o seu animal, e a gente fica 1h45, 2 horas juntos, entendendo o conflito e aplicando a técnica da constelação. Então, quem quiser conhecer necessariamente, precisar do trabalho, estou à disposição. Isso. Eu depois publico o site para quem quiser ir visitar, que o doutor tem lá tudo explicadinho, formas de aceder às consultas, está lá tudo. E agora, para quem está a considerar explorar este caminho para o seu bem-estar e dos seus animais de estimação, que conselhos ou recomendações o doutor dá? Comece por você a mudança que você quer no outro.
ainda que o outro seja de outra espécie. Eu digo isso porque às vezes o cliente chega no consultório, né, chegava, né, lá em São Paulo, e falava, doutor, esse cachorro é muito obeso, ele precisa emagrecer. Aí eu olhava para o cliente e falava, só o cachorro? Pois. A gente tem que começar pela gente. Tudo começa pela gente. Começando pela gente, a gente pode tratar do outro. Se nós não fazemos a nossa parte, não tem como querer que o outro faça a sua, né? Então, parafraseando Mahatma Gandhi, né, grande advogado, ele dizia: comece por você a mudança que você quer no mundo ou no outro. Então, eu termino a nossa live com esse pensamento, né, invocando essa genialidade que foi Gandhi. E é a forma perfeita de acabar. Não sei se alguém tem alguma questão, penso que não houve aqui comentários. Se alguém tiver, pode aproveitar já para colocar alguma questão, alguma dúvida, mas eu acho que não, acho que a nossa live foi muito esclarecedora. Quero agradecer muito ao doutor por este bocadinho, por perder ou dar um pouco do seu tempo para estar aqui connosco. Muito obrigada por estar aqui. Vamos falando. Muito obrigada a quem esteve presente, agora em direto. Muito obrigada a quem vai assistir depois, porque nós vamos publicar esta live para que todos possam ver e assistir e aprender. E acompanhem as nossas páginas e vamos dando novidades, certo? Perfeitamente. Um grande beijo para você, Sônia. Para todo extensivo, a todas as pessoas que nos acompanharam e quem puder compartilhar essa live com amigos, com parentes, nas suas redes sociais, lhe serei grato. Tudo de bom. Tchau. Obrigada, boa noite.